Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic One Piece. Experimento 88. Capítulo 325. Na ilha Barão Sky, os piratas Solta Kiryu haviam assumido o controle total. Suas bandeiras vermelho-sangue, ostentando o emblema do dragão flamejante, foram hasteadas no alto de todos os planaltos cobertos de nuvens e penhascos flutuantes, declarando soberania com força avassaladora. Navios de guerra da frota voadora pairavam em formação, bloqueando o sol e projetando vastas sombras sobre o mar de nuvens. Como a ilha ainda abrigava sobreviventes da Ilha Angel e da tribo Xandia, os ilhéus se renderam rapidamente. Sob o comando de Solta Kiryu, vários membros dotados de habilidades especiais de construção e manipulação de terreno começaram imediatamente a estabelecer uma nova divisão de base, erguendo estruturas no topo da pedra em forma de nuvem da Ilha Celeste. Embora a Ilha Barão fizesse fronteira com o território dos Piratas das Feras, os piratas Kiryu não temiam que Kaido viesse causar problemas. Na verdade, o simples fato de Kiryu não ter entrado em vano para provocar Kaido já era uma demonstração de respeito para com ele. A partir deste momento, a Ilha Barão Sky tornou-se o primeiro ponto de apoio permanente e a principal base temporária dos piratas Kiryu no Novo Mundo. Dentro da nave flutuante Arca Machine, repousando sobre o planalto do Mar de Nuvens, a maioria dos oficiais e membros de elite dos piratas Kiryu estavam reunidos no vasto convés superior, aguardando o comando de Solta Kiryu sobre onde a guerra começaria. Existiam duas opções principais. A fortaleza G9 perto do reino de Adams, local onde se acreditava estar estacionada a principal força dos fuzileiros navais. Mas atacar o reino de Adams representava o risco de provocar os 5 anciãos e possivelmente até mesmo Imu, de Mary Geoise. Ir até lá significava entrar nas garras do próprio governo mundial. 2. A região da fortaleza G18, onde os piratas ruivos e os piratas das feras já estavam envolvidos em uma guerra em grande escala, de nível imperial. Ao entrar nesse campo de batalha, Kiryu poderia coordenar brevemente com Kaido e eliminar Shanks por completo. Mas a tripulação de Shanks era composta principalmente por pessoas que não usavam Akuma no Mi. Os espólios poderiam não valer o esforço. Assim, o debate estratégico atual concentrou-se em um terceiro objetivo. Ilha da Colmeia, Ilha das Abelhas, Lar de Wang Shi. O antigo covil dos piratas nas rochas, o lendário paraíso dos piratas. Ei, Solta! Se você não estiver a fim de ir atrás do Kaido ou do Shanks, então ir direto para a tripulação do Barba Branca também serve. Barré cruzou os braços com impaciência. Tantos inimigos de nível imperador, e ninguém tinha levado um soco ainda. Ele estava ficando inquieto. Ainda acho que eliminar a Ruivo é a melhor decisão. Lafitte falou em voz baixa. Se prolongarmos a guerra com Barba Branca, podemos acabar cercados pelo quartel-general dos fuzileiros navais e pela Ciferpol. Mas se atacarmos rápido, junto com as forças de Kaido no G18, poderemos eliminar Shanks antes que alguém reaja. Nosso alvo original era Wang Shi na Ilha da Colmeia, não era? Capone Bege ajeitou seu chapéu fedora com a voz fria e calculista. A maioria das principais tripulações piratas da Ilha Colmeia já navegou para atacar a fortaleza G14. Se atacarmos agora, podemos capturar usuários poderosos de Akuma no Mi e reivindicar a ilha como uma base estratégica no centro do Novo Mundo. A Ilha da Colmeia era mais do que um território. Era o campo de provas dos novos imperadores. O próprio Shanks, o Ruivo, só conquistou o título de Yonko depois de derrotar as tripulações piratas da Ilha Colmeia. Controlar a Ilha da Colmeia significava controlar o fluxo do poder pirata no Novo Mundo. Alternativamente, Nico Robin falou calmamente com os braços cruzados. Atacaremos a sede do G1 ou do G14, não para conquistar, mas para humilhar o governo mundial. Destruir o moral deles. Forçá-los a se retirar completamente do Novo Mundo. Um ataque psicológico. Baixo risco. Alto impacto global. Os oficiais murmuraram entre si. Cada plano tinha peso, força e perigo. Mas todos eles sabiam. A palavra final coube a Solta Kiryu. Solta estava sentado em seu trono dourado, batucando distraidamente os dedos na coxa lisa e sedosa da imperatriz pirata que repousava em seu colo. Seus olhos estavam calmos, até que se abriram lentamente de forma nítida e decisiva. Todas as suas estratégias são sólidas. Portanto, vamos executar 2 planos simultaneamente. Ele falou claramente com a voz ecoando pelo convés. Barré Shiryu Enel, pegue uma divisão da elite de Impel Down e vá para o G18. Sua missão é caçar os piratas ruivos. Não enfrente Kaido a menos que seja necessário. Mesmo que você não mate o Ruivo, tragam-me as cabeças de seus principais oficiais. Suspiros. Choque. Sede de sangue. A atmosfera estava tensa. Solta prosseguiu. O resto de vocês venham comigo. Navegamos em direção à Ilha da Colmeia. Eu mesmo lidarei com Wang Shi, o pirata mais forte abaixo dos 4 imperadores. Ele se apropriou do trono. A imperatriz se aconchegou ainda mais contra ele. Sua mera presença parecia fazer o céu tremer. Deixem o Shanks correr. Deixe Kaido causar destruição. Que os fuzileiros navais tremam. Nós não somos os caçadores dos mares. Somos nós que o refazemos. Ferrahara. O chefe finalmente entendeu. Enel crepitava com relâmpagos, irradiando fervor. Então vamos em frente. Barré deu um sorriso selvagemente malicioso. Shiryu exalou lentamente, com os olhos brilhando com intenção assassina. Hora de caçar. E assim, os piratas Kiryu dividiram suas forças.
uma divisão para massacrar a tripulação de um imperador. O outro pretende tomar o trono da Ilha da Colmeia. Eles não eram mais meros concorrentes. Eles eram uma força capaz de desafiar 2 imperadores ao mesmo tempo. E o Novo Mundo sentiu o tremor. Capítulo 326. Sob as ordens de Solta Kirill para dividir as forças, a frota Arklinglet dos piratas Dragão Selvagem se dividiu em 3 grupos. Um pequeno destacamento permaneceu estacionado na Ilha Celeste de Baron, continuando a desenvolver e fortificar seu novo território. O segundo grupo, liderado por Douglas Bullet, Shiryu da Chuva e Enel, partiu em direção à Fortaleza Marinha G-18 para enfrentar os Piratas Ruivos. Com a batalha entre os Piratas Ruivos e os Piratas das Feras ainda em curso naquela região, havia uma grande chance de que eles pudessem atacar enquanto ambos os lados estivessem exaustos, ferindo gravemente a tripulação de Shanks, ou até mesmo aniquilando-a completamente. Enquanto isso, Solta Kirill liderou pessoalmente a frota principal em direção a Shinozu, o paraíso dos piratas, a Ilha da Colmeia. Seu principal alvo ali eram os piratas Wang Shi. E se tudo correr bem, a Fortaleza Marinha G-14 poderá até ser adicionada aos seus objetivos. Essa fortaleza também abrigava vários usuários poderosos de Akuma no Mi, presas valiosas para caçar. É claro que tudo isso dependia de os piratas do Barba Branca ou o quartel-general da Marinha decidirem interferir. Se nenhuma das facções aparecesse para interferir, este seria o ataque perfeito. Ao mesmo tempo, enquanto os piratas Dragão Selvagem iniciavam sua campanha, no reino de Adams, São Marcos Marte emitiu novas ordens de mobilização para as principais forças da Marinha estacionadas na Fortaleza G-9, o que levou a discussões acaloradas entre os soldados. O almirante Kuzan Aokiji, apesar de ser o comandante, foi forçado a obedecer às ordens dos 5 anciãos, mantendo-se em estado de alerta rigoroso. No entanto, Garp já estava soltando uma série de palavrões. Garp queria enviar imediatamente forças de socorro para o G-18, que havia enviado repetidos pedidos urgentes de reforços, mas todos os pedidos foram negados. Ele esteve muito perto de embarcar num navio e partir para lá por conta própria, simplesmente ignorando as ordens. Se não fosse por Kuza implorando baixinho, Garp já teria ido embora. Enquanto isso, a vice-almirante Gion Momozagi insistiu em ir à Fortaleza G-14 para auxiliar a vice-almirante Doll e a major-general Tashiji e suas irmãs de armas que se preparavam para aniquilar as tripulações piratas que atacavam o local. O vice-almirante Tokikaki, Shaton, sempre leal a Gion, a seguiria aonde quer que ela fosse. Ironicamente, entre os líderes da marinha, o único que apoiava totalmente as ordens de Saint Mars era a força recém-surgida, Ryokugil Aramaki. Marte ficou muito satisfeito com essa obediência. Ele já havia decidido promover oficialmente Aramaki a almirante. Quanto a Gion e Tokikaki, eles jamais seriam promovidos a almirante agora. Na verdade, ele pretendia rebaixá-los. Assim como Garp, que permaneceu como vice-almirante por mais de 40 anos. Agora com 76 anos, e mesmo assim o governo mundial se recusa a aprovar sua aposentadoria, até mesmo seus dias de folga foram reduzidos sempre que possível. Entretanto, em Marineford, o almirante da frota Sengoku enviou o Zéfiro do Braço Negro, liderando uma frota de elite, para reforçar o quartel-general G1, uma das bases estratégicas mais cruciais. Kizaru foi mais uma vez convocado pelos 5 anciãos para Mary Geoise, onde permanecerá de prontidão. Isso deixou apenas Sengoku e o vice-almirante Tsuru guardando Marineford. Se os piratas Dragão Selvagem ou qualquer outro Yonkou atacassem o quartel-general agora, Marineford não seria capaz de resistir. Mas felizmente todos os 4 imperadores, e Solta Kirill, estavam ocupados travando guerras por todo o Novo Mundo. A única facção em posição de se movimentar livremente naquele momento era o Exército Revolucionário. Em Baltigo, quartel-general dos revolucionários, nem mesmo Monk the Dragon esperava que Solta Kirill desencadeasse um conflito tão massivo no Novo Mundo tão repentinamente. Ele já havia enviado o chefe de gabinete Sabó para Dressrosa, para assumir parte da rede de comércio clandestino que Solta Kirill havia deliberadamente abandonado. Um presente como esse exigia uma resposta. Ao ver Solta Kirill desafiar diretamente as nações ancestrais dos dragões celestiais, Dragon ficou intrigado. Com a maior parte das forças dos fuzileiros navais mobilizadas para o Novo Mundo, o exército revolucionário teve uma rara oportunidade de liberdade. Até mesmo as supernovas agora vagavam abertamente pela Grand Line, sem quase nenhum almirante ou oficial superior destacado para caçá-las. Após a derrota dos piratas Kid e a absorção do Clube Barto e dos piratas Edrago pela crescente influência de Solta Kirill, Basil Hawkins e Scratman Apple agora competiam para se tornar o novo rei supernova, causando caos por toda parte e aumentando suas recompensas. Urouge, assim como Luffy e Zoro, vagava livremente, subindo de forma constante, mas não imprudente. A recompensa de X-Drake aumentou rapidamente, e sua velocidade de viagem cresceu como se ele estivesse tentando entrar no Novo Mundo o mais rápido possível. Informações recentes da Marinha sugerem que os Piratas das Feras já perderam um de seus 6 voadores, provavelmente abrindo uma vaga para Drake se juntar às antigas fileiras dos Zoan. Dragon também mantinha um olhar atento sobre seu filho. Após derrotarem o traidor da Marinha Gaspard e se tornarem supernovas, os piratas do Chapéu de Palha acidentalmente entraram em uma fortaleza naval da Grand Line e lutaram contra o vice-almirante Jonathan, destruindo metade da base antes de escapar. Suas recompensas aumentaram novamente.
Líder dragão, nossa próxima operação é derrubar o tirano do reino de Luluzia, disse Belo Bet, com um cigarro entre os lábios vermelhos. De acordo com as informações mais recentes, os chapéus de palha parecem ter entrado no setor naval Grand Line 2, guardado pelo vice-almirante Gomir. Se você se juntar a nós, poderá encontrar aquele garoto. A expressão do dragão suavizou-se com um sorriso raro. Aquele pirralho causa mais problemas do que o avô dele. Ele estava crescendo, e a Grand Line estava mais segura do que o normal naquele momento. Dragon acreditava que Luffy continuaria a ascender. Então vamos lá, decidiu Dragon. Eles seguiriam para Luluzia, e coletariam informações sobre Sabaldi e Marineford enquanto estivessem por perto. Se Solta Kiryu não tivesse levado o Dr. Vegapunk, o governo mundial teria atacado Luluzia primeiro para testar a chama-mãe. A propósito, continuou Bet, Ivankov começou a coletar informações sobre as nações ancestrais dos dragões celestiais. Ele diz que quer dar ao governo mundial uma surpresa própria, assim como Solta Kiryu. Desde que Kuma foi capturado, Ivankov sentiu que precisava tanto de vingança pessoal quanto de justiça. Deixe Karazu, o corvo, acompanhá-lo, disse Dragão. Está na hora de ele extravasar um pouco. Enquanto o novo mundo ardia em chamas, os revolucionários começaram a expandir-se por todos os mares. Nesse mesmo instante, a bordo da Arca Machine, Solta Kiryu liderou uma frota imponente rumo ao coração do novo mundo, Ashinozu, paraíso dos piratas. A ilha onde? A fruta do poder, a fruta da teletransportação, a fruta Pégaso, o totem fruta totem, e inúmeros outros usuários de Akuma no Mi aguardavam. Estavam todos lá. A caçada deles havia começado. Capítulo 327. Novo Mundo, Paraíso dos Piratas, Ashinozu, Ilha da Colmeia. Dentro do enorme salão da fortaleza em forma de crânio, a tripulação pirata mais poderosa de Ashinozu, os piratas Wang Shi, ocupou este lugar por décadas. Há mais de 30 anos, durante o lendário incidente do Vale de Deus, quando o grande senhor Rocks de Shebeck caiu, os piratas Rocks ruíram instantaneamente. Barba Branca, Leão Dourado, Big Mom, todos esses oficiais aterrorizantes se dispersaram e criaram suas próprias lendas pelos mares. Um desses oficiais, Wang Shi, optou por retornar a Ashinozu, retomando a fortaleza de Rock e se tornando o novo governante do paraíso dos piratas. Ele viveu a era de Roger, Barba Branca e Leão Dourado, e depois suportou a era dos 4 imperadores, Barba Branca, Kaido, Big Mom e Shanks, o Ruivo. Agora Ashinozu repousava nas profundezas do vasto território de Barba Branca. Barba Branca, lembrando-se dos antigos laços, nunca os expulsou, mas os piratas Wang Shi e as muitas tripulações piratas que viviam em Ashinozu ainda pagavam tributo como uma taxa de proteção simbólica. Wang Shi não desejava abandonar o paraíso dos piratas, mas também não conseguia tomar mais território de Barba Branca. Assim, ele ficou conhecido como o pirata mais forte abaixo dos Yonkou. Ele certa vez viu Kaido, o novato dos piratas Rocks, ascender passo a passo até se tornar um Yonkou do novo mundo. Ele então viu Shanks, um pirralho que veio do nada, passar por cima dele e se tornar o imperador mais jovem, solidificando o atual equilíbrio dos 4 imperadores. Às vezes, Wang Shi se perguntava se ele tivesse abandonado Ashinozu definitivamente anos atrás, antes de Shanks amadurecer e se expandido para outros lugares, ele teria se tornado um Yonkou? Ele teria reivindicado os territórios que agora pertencem aos piratas ruivos? Mas se isso tivesse acontecido, talvez os piratas do Ruivo, agora adultos, eventualmente o tivessem derrotado, tomando não apenas seu título de Yonkou, mas também sua vida. Em Ashinozu, protegido pela influência de Barba Branca, ele vivia livre e em segurança. Mesmo assim, sua força realmente não se comparava à dos Yonkous. Barba Branca, Big Mom, Kaido, eles eram monstros entre monstros. E Shanks, o Ruivo, ele era algo ainda mais assustador, um prodígio cujo crescimento superava até mesmo o de Kaido. O Aki do Conquistador de Shanks já havia superado o dos outros, quase igual ao de Roger, talvez até se aproximando do próprio Rocks. Agora, Wang Shi prefere provocar o envelhecido Barba Branca, do que jamais antagonizaram Shanks em seu auge. Capitão, agora que os piratas das feras e os piratas ruivos estão travando uma luta mortal, por que não vamos dar uma olhada? Um homem magro de meia-idade, com pequenas asas negras, falou, com os olhos brilhando de ambição e ganância. Se conseguirmos atacar enquanto ambos os lados estiverem enfraquecidos e eliminar uma das tripulações dos Yonkou, poderemos tomar o território deles e nos tornar o novo imperador. Recentemente as forças de Ashinozu foram repetidamente advertidas e reprimidas pelos piratas do Barba Branca. O ressentimento deles aumentou. Eles temiam Barba Branca, mas desprezavam ainda mais a própria contenção. Capitão, com Solta Kiryu iniciando uma guerra em grande escala no Novo Mundo, está aí a melhor chance para que o equilíbrio de poder mude. Um homem de semblante comprido acrescentou. Eles acompanharam Wang Shi por mais de 20 anos, envelhecendo ao lado dele. Wang Shi já tinha 60 ou 70 anos. Eles já estavam na casa dos 50 anos. Se não lutassem agora, morreriam como lendas eternas de segunda categoria. Capitão, por que não contatar a Big Mom ou Kaido? Se eles nos ajudarem a nos libertar do Barba Branca, poderemos expandir nosso território. Ou podemos nos juntar a Kaido e Big Mom para tomar as regiões atrás de Ashinozu. Um pequeno gigante de proporções gigantescas falou, com veia saltando pelos braços.
Com a recente aliança entre Sota Kiryu e Kaido, ficou claro que o futuro do Novo Mundo pertencia a Sota Kiryu. Shanks, o ruivo, acabaria sendo esmagado. Barba Branca acabaria por desaparecer. Esse seria o momento para os piratas Wang Shi ascenderem. Se eles não se aliassem a Sota Kiryu, logo ficariam para trás. Silêncio. Acalmem-se. A voz de Wang Shi ecoou. Ele estava sentado no alto de seu trono dourado, usando um capacete de ouro. 3 longas barbas negras cobriam seu peito. Tatuagens pretas que lembravam feras enroladas em seus braços grossos. Uma grande espada de 2 mãos repousava ao seu lado. Ele estudou os relatórios de inteligência mais recentes. Ele queria ver se Sota Kiryu atacaria o quartel-general da Marinha em seguida. Se Kaido e Shanks sofreram pesadas baixas, e Sota Kiryu entrou em confronto com o governo mundial, então o momento seria perfeito para os piratas Wang Shi ascenderem com força total. Ele queria esperar, armar a armadilha perfeita. Mas os avisos de Barba Branca, e o temperamento explosivo de Kaido, se eles atacassem Shanks precipitadamente, Kaido poderia abatê-los apenas por interferirem. O que, vamos ficar aqui parados? Até os piratas Vita e os piratas Zika foram atacar a fortaleza G-14. O pequeno gigante Amurulei rosnou cerrando os punhos. A Shinozu era a terra dos piratas, inúmeras tripulações impiedosas viviam ali. Agora a maioria deles havia atendido ao chamado de Sota Kiryu. Expulsar os fuzileiros navais do Novo Mundo. Transformar o Novo Mundo completamente em um mar de piratas. No entanto, os piratas Wang Shi, governantes de Ashinozu, não fizeram nada. Se permanecessem passivos, perderiam sua reputação, e qualquer pretensão de se tornarem um Yonko. Se Wang Shi continuasse a hesitar, eles se arrependeriam de tê-lo seguido por décadas. Muito bem. Wang Shi finalmente falou em voz baixa. Quando a frota do dragão selvagem aparecer, eu decidirei se atacaremos os piratas ruivos ou a fortaleza G-14. Não havia mais nenhuma chance de jogar pelo seguro. O Novo Mundo já estava em caos. Era hora de lutar, para usurpar o trono do Imperador do Mar. Capítulo 328. Enquanto Oji ainda planejava esperar pelo próximo movimento de Sota Kiryu antes de decidir seu próprio rumo, a frota celeste de Sota já havia chegado sobre as águas da Ilha Colmeia. A bordo do navio de guerra principal da Arca do Oráculo, Lorde Sota, os piratas do Barba Branca estão patrulhando as águas próximas à Ilha da Esfinge. Eles não devem interferir na Ilha da Colmeia. A batalha na fortaleza naval G-14 continua intensa. A maioria das tripulações piratas da Ilha Colmeia e da região central do Novo Mundo ainda está atacando a fortaleza. A frota punitiva dos piratas da Big Mom está posicionada perto da base naval G-22. Eles já saquearam as bases G-20 e G-21, agora abandonadas. Os piratas das feras ainda não cessaram a luta contra os piratas ruivos. A fortaleza G-18 está quase destruída pelos tremores secundários dessa guerra, e as baixas em todos os 3 lados são enormes. O reino de Adams e a fortaleza naval G-9 são relativamente estáveis. A maioria das forças invasoras já foi aniquilada pela marinha. A frota de apoio dos fuzileiros navais, proveniente do quartel-general da Grand Line, foi transferida para guarnecer a fortaleza G1 sob o comando do Black Army Zephyr. Outras fortalezas navais abandonadas foram em sua maioria tomadas por tripulações piratas, organizações criminosas e empresas de caçadores de recompensas. As batalhas entre a marinha e os piratas, e entre os próprios piratas, continuam sem cessar. Violet, Nico Robin e Lafitte entregavam informações, um relatório de cada vez. A maioria das informações veio da Big News Morgans, do Exército Revolucionário e da Stussy, enquanto Violet verificou pessoalmente as situações em tempo real no campo de batalha usando o poder de sua Akuma no Mi. As principais frotas da marinha ainda não foram enviadas para reforçar as outras fortalezas? Que engraçado! Sota Kiryu estava reclinado em uma espreguiçadeira, aproveitando a massagem de Baby 5. Mesmo com todo o caos no Novo Mundo, ele não conseguiu conter o sorriso. Ele havia feito apenas um movimento mínimo, e mesmo assim já havia provocado desordem no governo mundial e no quartel-general da Marinha. Imu e os 5 anciãos permaneceram no auge do poder por tempo demais. A arrogância os tornará lentos, hesitantes, apáticos. Mesmo situações desse tipo os faziam relutar. Se Sota tivesse 5 guerreiros do calibre dos 5 anciãos sob seu comando, ele poderia assassinar seus inimigos um a um com precisão cirúrgica. Se os esquadrões da CP-0 e o Touro Verde Aramaki conseguiram invadir Wano com facilidade, então os 5 anciãos também poderiam conquistar Wano. Se os 5 anciãos podiam comandar 100 navios de guerra para cercar Cabeça de Ovo, então poderiam igualmente cercar a terra de Toto. Eles se dizem deuses, mas se recusam a sujar as mãos com piratas, preferindo observar a ascensão e queda de imperadores piratas, dinastia após dinastia. As rochas de Deshebek outrora uniram os monstros do mar, e no entanto até mesmo essa era aterradora foi engolida pela história. O governo acreditava que sua maior ameaça sempre fora o deus Sol Nika. Eles jamais imaginaram que Sota Kiryu, um espécime de laboratório insignificante, se ergueria e incendiaria todo o Novo Mundo. Na fortaleza naval G-14 surgiu um titã colossal de barro, guardando o porto. E as próprias estruturas da fortaleza se deslocaram e se encaixaram, formando uma cobertura defensiva perfeita. É evidente que aquela fortaleza abriga um comandante capaz de possuir uma Akuma no Mi. Assim que terminarmos a Ilha da Colmeia, devemos partir para o G-14.
Com a Ilha da Colmeia se aproximando no horizonte, os oficiais de Sota começaram a ter o mesmo pensamento ávido. O expurgo da marinha no Novo Mundo já havia começado. Não se apresse, disse Sota, levantando-se da cadeira e caminhando até a proa da arca. A vitória é conquistada aos poucos. A fortaleza G14 já está sitiada por dezenas de tripulações piratas. Eles não vão a lugar nenhum. Ele olhou em direção à Ilha da Colmeia, outrora o reduto do lendário Roques de Chebec. Sua posição era perfeita. Não era de admirar que tantos piratas notórios se concentrassem ali. Mesmo com várias tripulações atacando o G14 no momento, o porto de Locke ainda estava lotado de navios piratas. Este era o mesmo porto que, em outra época, testemunharia o infame incidente do porto de Locke. Lei Trafalgar, Barba Negra, Capitão Cobb. 3 forças que se confrontam por acaso? Hoje derrotado, Ilha da Colmeia caindo nas mãos de Barba Negra. Cobb foi aclamado como um herói da marinha, e Locke conquistando os corações de dezenas de piratas infames para obter o título de Senhor da Guerra. A Ilha da Colmeia abriga mais de 50 tripulações piratas com recompensas acima de 100 milhões, murmurou Robin ao lado dele. E pelo menos 20 capitães ultrapassam os 200 milhões. Esses piratas se recusam a servir a qualquer imperador. Eles valorizam a independência. Portanto, Oji não consegue controlá-los completamente. Mas eles cooperam para defender a Ilha da Colmeia de conquistas externas. Até mesmo Barba Branca teve que pagar um preço ao tentar reprimi-los. Sota sorriu. A Ilha da Colmeia ainda fica aquém de Impel Down. Para ele, ambas eram simplesmente fazendas de recursos. Os monstros aprisionados no nível 6 de Impel Down superavam em muitos piratas da Ilha da Colmeia. Tanto em qualidade quanto em quantidade de lutadores de elite, Impel Down era incomparável. Enquanto isso, na Ilha da Colmeia, Oji acabará de enviar seus batedores para confirmar os movimentos de Sota Kiryu. No entanto, apenas alguns minutos depois, os oficiais de inteligência voltaram correndo, quase tropeçando neles mesmos, seguidos por seus 3 tenentes mais graduados, todos pálidos. Mas notícias, capitão. É a Frota Celeste. A Frota Celeste de Sota Kiryu chegou. O medo deles era maior do que quando enfrentaram os piratas do Barba Branca. O quê? Sota Kiryu? Oji levantou-se abruptamente de seu trono dourado. Ele esperava que Sota atacasse os piratas ruivos ou a força principal da marinha. Jamais, ele imaginou que Sota tivesse vindo buscá-lo. Por quê? Porque Sota atacaria a Ilha da Colmeia. Se a Ilha Colmeia caísse, a marinha e o governo mundial só teriam a ganhar. E a Ilha da Colmeia estava sob a proteção territorial de Barba Branca. Será que Sota estava louco? Espalhem a notícia pelo submundo. Anunciem que Sota Kiryu está atacando a Ilha da Colmeia. Desenhe a marinha aqui. E mandei uma mensagem para Barba Branca. Digam a ele para defender a Ilha da Colmeia. Oji rugiu. Ele temia Sota mais do que Barba Branca. Se Sota o derrotasse, ele não seria respeitado. Ele seria detido. Obrigado a ajoelhar-se. Transformou-se num cão leal. Oji, que quase se tornou um imperador pirata, se tornaria nada mais que um escravo de Sota Kiryu. Capítulo 329. Sob a gigantesca fortaleza em forma de crânio da Ilha da Colmeia, na praça pirata com vista para o movimentado porto de Locke, uma sombra gigantesca varreu o céu. Um navio de guerra voador desceu lentamente das nuvens, seu casco metálico reluzindo sob o sol. Os piratas reunidos abaixo enrijeceram um a um, suas expressões mudando de confusão para choque e em seguida para pânico. Espere, isso é a frota celeste da tripulação Aradragon? Acabou. Sota Kiryu está vindo atrás de nós. Por quê? Não foi ele quem incitou os piratas a expulsarem a marinha do Novo Mundo? Droga! Será que é porque não participamos do ataque à fortaleza naval G14? Será que estão aqui para nos usar como exemplo? Covardes! Ou, escutem, talvez esta seja uma chance. Se nos rendermos agora, talvez possamos entrar para a tripulação dele. Não me diga. Depois do fim da era dos grandes leões dourados e das frotas de piratas aéreos, quem diria que teríamos outra chance? Se formos aceitos na frota celeste de Sota Kiryu, ficaremos ricos. Isso é muito melhor do que ficar apodrecendo aqui na Ilha da Colmeia. A praça mergulhou no caos. Algum tremor. Alguns ficaram entusiasmados. Alguns já estão tentando escapar. Lá em cima, no topo da fortaleza de crânios, capitão, precisamos levá-lo para um lugar seguro. Agora. Um dos 3 oficiais superiores, Camus Bidan, o homem de rosto comprido capaz de se transformar em um Pégaso mítico, falou com urgência. Suas asas brilhavam, prontas para voar a qualquer momento. Isso mesmo, capitão. Não podemos lutar contra a tripulação Aradragon. O homem magro ao lado dele, com asas escuras e demoníacas recolhidas junto ao corpo, tinha uma expressão sombria. Este era Hiruyu, o usuário da fruta do teletransporte, capaz de se teletransportar e a outros com uma velocidade assustadora. E o imponente e impassível Amuro Rei, usuário da fruta da força, permaneceu em silêncio. Se Vagi ordenasse, ele mesmo lutaria contra Sota Kiryu. Os olhos de Vagi eram frios, marcas escuras pulsando por sua pele. Ele olhou fixamente para a frota aérea que descia com o maxilar tenso. Ele já havia navegado ao lado do Leão Dourado. Ele conhecia bem o poder da fruta flutuante. Ele já havia viajado em naves voadoras como esta. O fato de Sota Kiryu agora deter o próprio poder que outrora pertenceu ao lendário Leão Dourado, isso o enfureceu. Se a tripulação de Vagi tivesse obtido aquela fruta, eles próprios poderiam ter se tornado imperadores do mar. E além disso,
Sota Kiryu possuía a transformação Dragão Azur, o mesmo poder mítico de Kaido. Todas as vantagens, todas as oportunidades, foram entregues a Sota. O céu crepitou com o som amplificado enquanto a voz de Sota Kiryu ecoava pela Ilha da Colmeia, transmitida pelos caracóis transponders com alto-falantes. Piratas da Ilha da Colmeia, ouçam-me. Você se recusou a ficar ao lado de seus companheiros piratas para expulsar a marinha do Novo Mundo. Eu, Sota Kiryu, executarei a sentença em nome de todos os piratas que lutam pela liberdade. Resista, e você não será poupado. A resposta da ilha foi imediata. Poupe-nos. Quem você pensa que é para representar o Novo Mundo? Você nem sequer é um pirata. Somos piratas, homens livres. Não respondemos a ninguém. Não se escondam atrás de nobres desculpas. Vocês são iguais ao governo mundial, apenas mais um tirano. Insultos, palavrões, gritos. Alguns deles entenderam imediatamente o que isso significava. Hoje, a Ilha da Colmeia enfrentaria o mesmo destino dos senhores da guerra derrotados? Enviar, ou ser capturado e destruído. Uf, para insultar o meu homem. Transformar-se em pedra. Boa Hancock, a imperatriz pirata, estendeu o braço bruscamente. Flecha do cativeiro. Uma enorme aura em forma de coração se formou e em seguida, se dividiu em um enxame de flechas rosa brilhantes que caíram sobre a ilha. HHHHHH. Há muito tempo que quero destruir este parque de diversões pirata. Moria gargalhou, libertando uma nave inteira repleta de cadáveres. Levantem-se, meu exército zumbi. Sombras negras inundaram a ilha. Matem-nos. A voz de Sota Kiryu não demonstrava nenhuma emoção. Se Vagi não se rendesse imediatamente, então não haveria misericórdia. Ouvi dizer que os piratas desta ilha gostam de sequestrar civis, tanto de nações aliadas quanto de não aliadas, disse Bonnie, empoleirada no ombro de Kuma. Não precisa se conter. Esses não são soldados inocentes. Eu sei. Kuma levantou a pata. Choque Ursus. Uma enorme onda de choque atingiu a fortaleza em forma de crânio, e no mesmo instante Kuma e Bonnie se teletransportaram diretamente para o campo de batalha. Seus bastardos. Vocês ousam atacar primeiro? Vagi rugiu, mas agora não havia mais volta. Você contatou Barba Branca. A informação chegou ao quartel-general da Marinha. Aqueles fuzileiros navais inúteis estão vindo ou não? Ele já sabia a verdade. A Ilha Colmeia não resistiu a Sota Kiryu. Capitão, vamos recuar enquanto ainda podemos. Iruyu e Camus já estavam tremendo. Acima deles, serafins alçaram voo, com asas luminosas em chamas. Se essas coisas os pegassem, nem mesmo o teletransporte e o voo podem ser suficientes para escapar. Ótimo. Vamos embora. Agora. Vagi agarrou seus oficiais. Iru os teletransportou para o ar. Camus se transformou completamente em Pégaso, batendo as asas com força enquanto fugiam. Mas, fruta da teletransportação, hein? Nada mal. A voz de Sota Kiryu cortou o céu. Kuma, Serafim, tragam-nos de volta. O corpo de Sota se cobriu de escamas, e ele se transformou em um titânico dragão azul cruzando o céu em alta velocidade. Kuma e os serafins usaram a fruta da mamão para se teletransportarem atrás deles em perseguição. A perseguição começou. A gravidade comprimiu para baixo. Onda gravitacional. Ondas de choque fraturaram o ar. Explosão de tremor. Os serafins que empunhavam a fruta da gravidade e a fruta do tremor liberaram um poder avassalador. As asas de Camus cederam. Os saltos de teletransporte de Iru falharam. Esse é o corpo de dragão do Kaido, e o poder do Barba Branca. E a gravidade também? O olhar de Vagi se aguçou. Se eles não lutassem agora, eles morreriam. As marcas em seu corpo pegaram fogo. A antiga tatuagem de águia em seu ombro se desprendeu, revelando um espírito vivo de asas selvagens e fome insaciável. As tatuagens em suas pernas, braços e costas pulsavam. Bestas totêmicas despertando com ele. Maldição do enfraquecimento. Vagi lançou a maldição para trás deles? O espírito da águia gritou enquanto mergulhava diretamente em direção a Sota Kiryu e suas forças perseguidoras. Capítulo 330. Os primeiros a alcançar o grupo de Wang Shi foram Bartolomeu Kuma e o Serafim Kuma. No entanto, assim que se aproximaram, ambos cambalearam, a fraqueza se espalhou por seus corpos, a náusea subiu, como se seus próprios órgãos estivessem sendo envenenados. Expurgo negativo. Recuperação. Kuma imediatamente liberou uma onda de aflição expulsa, ejetando à força todo o status negativo de si mesmo. O Serafim Kuma o imitou, realizando a mesma liberação. Seu corpo artificial respondendo com precisão aprendida. O quê? Até mesmo maldições podem ser repelidas. Os olhos de Wang Shi se arregalaram em descrença. Seu totem da aflição poderia enfraquecer até mesmo a forma dragão azul de Kaido, levando aquele monstro à doença e à exaustão. A menos que alguém possuísse o nível avassalador de Haki do armamento, não conseguiria resistir completamente. Wang Shi havia desenvolvido sua fruta totem ao extremo. Até mesmo comandantes de elite dos 4 imperadores, calamidades, doces comandantes, haviam caído sob sua maldição. Somente monstros do nível de um Yonkou seriam capazes de suportá-lo de verdade. Mas Kuma e esse serafim clonado, simplesmente o repeli. Uma coluna ofuscante de relâmpagos e chamas rasgou o céu. Um catastrófico sopro trovejante de dragão. Sob a combinação esmagadora da supressão da gravidade e da perturbação espacial, Camus Bidan, ainda em sua forma Zoan de Pégaso, não conseguia mais manter a altitude. O trovão divino abriu os céus em fendas. Capitão. Camus rangia os dentes com tanta força que suas gengivas sangravam.
Somente no último instante o teletransporte de Iru Yuli vacilou, arrastando-os por pouco para fora do caminho do golpe aniquilador de Sota Kiryu. Enquanto isso, o Amuro-rei, com toda a sua força monstruosa, só podia se agarrar, incapaz de agir. O poder bruto não significava nada quando não havia onde usá-lo. De cima veio o rugido de um dragão, Wang Shi. Se você vai fugir como um rato, que qualificações você tinha para sonhar em se tornar um imperador? A voz do dragão era de escárnio. Não é de admirar que Wang Shi nunca tenha ascendido ao trono de um Yonko. Seu instinto no momento da crise era fugir. Alguns homens estão destinados a contemplar o ápice, não a conquistá-lo. Sota Kiryu. Se você nos derrotar aqui, o governo mundial vai comemorar. Barba Branca não ignorará Shinozu. Se você quer esta ilha, então eu a darei a você. Não leve as coisas ao ponto de destruição mútua. A voz de Wang Shi era áspera e urgente. Marcas negras surgiram por todo o seu corpo. Duas imensas asas de obsidiana irromperam de suas costas quando ele se lançou ao ar livre. Um totem de serpente negra enrolou-se em seu braço esquerdo, com a cauda fundida à sua carne. Um totem de dragão negro espiralava à sua direita, repleto de uma ferocidade gélida. A parte inferior do seu corpo engrossou, transformando-se em 4 membros bestiais colossais, semelhantes aos de um elefante em disparada ou de um rinoceronte blindado. O fruto totêmico fundia bestas míticas, maldições e aprimoramento físico em um todo aterrador. Anteriormente, o totem da águia celeste ancestral que ele libertou voou mais rápido do que os olhos podiam acompanhar. Suas garras quase rasgaram o pelo de Kuma. Mesmo com teletransporte, Kuma mal conseguiu escapar, prova da ferocidade da águia. Não preciso que você me dê nada. A forma de dragão de Sota Kiryu esboçou um sorriso frio. O que eu quero, eu pego. E não deposite sua esperança em Barba Branca. Mesmo que ele conseguisse chegar a tempo. Você realmente acha que ele arrastaria os piratas do Barba Branca para outra guerra sem sentido? Só para te salvar? Os olhos de Sota Kiryu examinaram os totens que ainda se contorciam sobre a carne de Wang Shi. Havia ainda mais escondidos. Esse poder era perigoso. E impressionante. Wang Shi já havia feito parte da Era das Rochas, um reino de monstros. Ele era o último guardião do título de imperador. Se alguém não conseguisse superá-lo, não teria o direito nem de sonhar em governar o novo mundo. Enquanto isso, em Ashinozu abaixo, Boa Hancock e Jeco Moria, junto com pacifistas Crocodile, Law, Lafitte, Capone Bege, Bartolomeu e outros, estavam esmagando impiedosamente qualquer pirata que ousasse resistir. Gritos, petrificação com estalos de pedra e hordas de mortos-vivos inundaram a cidade. Mas algumas equipes não estavam resistindo. Alguns estavam ajoelhados. Alguns imploravam para se juntar à força emergente mais poderosa do novo mundo, os piratas Sota Kiryu. No céu, os 3 principais oficiais de Wang Shi foram forçados a recuar em direção à costa, castigados pelo ataque implacável dos 6 caminhos de Sota. Kuma, assuma o comando. Os 3, capturem todos eles. Ninguém escapa. Entendido. Kuma e o Serafim desapareceram num instante, impulsionados por um jato de ar comprimido, descendo sobre o campo de batalha como uma armadilha que se fechava. Você monstro! A expressão de Wang Shi se contorceu quando Sota casualmente destruiu o totem da águia celestial, forçando a entidade de asas negras a desabar de volta em seu ombro. A pressão que ele sentia agora era maior do que aquela que ele sentirá antes de enfrentar Shanks, o ruivo, e Sota Kiryu ainda estava crescendo. Os totens nos ombros de Wang Shi se contorceram novamente. A águia alçou voo, olhos tão penetrantes que podiam atingir a alma, pairando sobre ele como uma besta guardiã. Os olhos de dragão de Sota brilhavam de expectativa. Vamos! Mostre-me tudo o que esses seus totens podem fazer. Suas palavras eram calmas, mas o ar estava carregado de pressentimento sobre a devastação iminente. Porque o próprio Sota possuía muito mais do que um único poder mítico. As mutações da linhagem sanguínea venenosa. O corpo transparente. A força gigantesca. A forma demoníaca de armadura óssea. A fisiologia regenerativa capa. A expansão do tamanho de um monge-deus. A antiga teia da vida druídica. O ciclo de renascimento enraizado na fênix. Os totens de Wang Shi eram absurdos. Mas a linhagem de dragões de Sota Kiryu era pior. Esses totens não vão me salvar. Wang Shi disse em voz baixa, não há mais nada a negar. O Aqui de Sota era avassalador. Sua presença era opressiva. A vitória era um sonho que se evaporava em fumaça. Na palma da mão direita de Wang Shi, ardia um totem flamejante. No dorso da sua mão crepitava um relâmpago. Na palma da mão esquerda dele, o totem da doença. Na parte de trás, chuva caindo. Fogo, relâmpago, fraqueza, água. Você pode causar doenças. E até mesmo invocar elementos. Os olhos de Sota Kiryu brilharam com genuíno interesse. Se esse poder pudesse ser expandido. Totens da tempestade. Totens solares. Totens da vida e da morte. Um arsenal vivo de símbolos vivos. Estava quebrado. O único limite agora era: quantas pessoas ainda acreditavam nesses totens? Se as antigas tribos tribais do mundo não tivessem sido exterminadas pelo governo mundial, o poder de Wang Shi talvez fosse muito mais assustador. Mas sem crentes. Sem adoração, até mesmo o totem mais perfeito era oco. Contra piratas comuns, Wang Shi era invencível. Contra Sota Kiryu, o imperador do mar em ascensão, não significou nada. Capítulo 331. No entanto, Wang Shi era um grande pirata cujo nome havia abalado os mares por décadas. Ele governou o novo mundo por anos.
Não havia possibilidade de ele simplesmente se render, e era ainda menos possível para ele se curvar a um jovem ambicioso como Sota Kiryu. Enquanto a tatuagem de gota d'água no dorso da mão esquerda de Wang Shi começava a brilhar em azul, nuvens escuras surgiram no céu e, em instantes, uma chuva torrencial se abateu sobre suas cabeças. O totem de relâmpago em sua mão direita irrompeu em deslumbrantes faíscas douradas, e um estrondoso raio partiu em direção a Sota Kiryu. Sota apenas esboçou um sorriso irônico enquanto a chuva torrencial o encharcava. Essa chuva não conseguiu impedi-lo de forma alguma. Na verdade, devido às habilidades de sua forma zoomítica, forma capa, a água apenas potencializou sua regeneração, restaurando sua resistência e vitalidade. Erguendo sua garra dracônica, Sota interceptou o raio que Wang Shi lançou contra ele, segurando-o firmemente como se fosse um objeto físico. Como um dragão divino, ele era tão proficiente em relâmpagos quanto Wang Shi, se não mais. Seus ataques não podem me atingir, disse Sota calmamente. Você está me decepcionando. Todas as habilidades totêmicas que Wang Shi havia demonstrado até então, relâmpago, chama, chuva, Sota não só conseguia usar, como também as utilizava com maior eficácia. Na verdade, este clima está perfeito para mim. A enorme forma de dragão de Sota espiralou para cima, em direção às nuvens de tempestade que Wang Shi havia invocado. Seu longo corpo serpentino se enrolando e rolando como se tivesse nascido no coração da tempestade. Agora experimente meu relâmpago. Rugido trovejante dos céus, a ira dos 9 céus. As mandíbulas do dragão se abriram, e um rugido estrondoso sacudiu a própria atmosfera. Essa era uma técnica de Haki do rei que Sota havia aprendido com Topman Valkyrie, um dos 5 anciãos, uma fusão aterradora de relâmpago e Haki do conquistador. Raios dourados, negros, vermelhos e prateados caíam como uma tempestade destinada a destruir galáxias. Sota acreditava que até mesmo Luffy, em sua forma Gear 5 Deus Sol, sofreria danos com esse ataque. Não se tratava de um relâmpago comum. Era um relâmpago imbuído com Haki do conquistador, destrutivo e opressivo além da razão. As enormes asas negras de Wang Shi batiam freneticamente, enquanto sua figura tentava desesperadamente escapar da pressão esmagadora do trovão que se aproximava. Ah, alha! Seu grito rasgou a tempestade quando o ataque atingiu o alvo. As asas totêmicas em suas costas tremeluziram e se deformaram. Ele chegou até mesmo a se desconectar brevemente do próprio corpo no caos do impacto. A serpente negra venenosa e o pequeno dragão negro que estavam enrolados em seus braços quase se libertaram. Relâmpagos, Haki do conquistador e pura força destrutiva devastaram seu corpo, queimando-o até que fumaça negra emanasse de sua pele. Wang Shi ofegou com o peito subindo e descendo, e a incredulidade tomou conta de seus olhos. Seu Haki do conquistador. Como? Como alguém poderia possuir um poder de Akuma no Mi desse nível e ainda dominar o Haki do conquistador, superior até mesmo ao de Kaido? Shanks não possuía uma Akuma no Mi e por causa disso aprimorou seu Haki ao máximo. Mas Sota tinha ambos. Seu Haki do conquistador rivalizava com o de Shanks. Sua força física superava a de Kaido. E seu poder mítico de Zoan era avassalador. Ele era tudo que os piratas mais fortes eram. Combinado. Minha ambição e visão superam tanto Kaido quanto Shanks, disse Sota com a voz calma e a presença imensa. Então, naturalmente, meu Haki supera o deles. Grande tocha do dragão relâmpago, descida divina. Sota riu enquanto absorvia mais raios das nuvens. Sua forma de dragão tornou-se um dourado brilhante, e ele mergulhou para baixo. Um dragão trovão com milhares de metros de comprimento caiu dos céus como a ira de um deus. Os piratas na Ilha da Colmeia olharam para cima, com os rostos pálidos como sangue. Isso não é um poder que os humanos podem ter. Será que é um deus descendo? Wang Shi já estava preso no lugar. Não havia escapatória. A pressão por si só tornava o movimento impossível. Esse poder eclipsou até mesmo a tocha do dragão de chamas de Kaido. Não, porque um monstro como você existe neste mundo. Totem forma verdadeira, golpe da águia divina. Unindo-se ao seu antigo totem de águia de chamas trovejantes, Wang Shi mergulhou para cima. Um último confronto furioso e desesperado. A enorme águia divina colidiu com o colossal dragão relâmpago, enquanto os totens da serpente negra e do dragão negro se libertavam e se lançavam para ajudar. Wang Shi dedicou todos os seus esforços para enfraquecer Sota. O totem da maldição da doença debilitante surgiu, tentando drenar as forças de Sota. O sorriso de Sota se tornou afiado. Aqueles que não conseguem aprimorar seu Haki são abandonados pelos céus. Você sempre foi muito fraco. Ele ignorou a serpente negra e o dragão? Seus raios e Haki do conquistador os desintegraram. Seu Haki do armamento destruiu a maldição que enfraquecia Wang Shi. E o dragão dourado do trovão investiu contra a forma de águia divina de Wang Shi. Boom! Uma explosão como se o céu se rasgasse e dividisse o mundo. Ondas com mais de 10 metros de altura avançaram para o exterior. A ilha Beeve tremeu violentamente, quase rachando. Ventos tempestuosos cortam o campo de batalha como lâminas. Os piratas paralisaram em meio ao combate, tremendo. Poder monstruoso. Senhor Wang Shi. Aquele Sota Kiryu. Como ele é tão forte. O resultado foi imediato. A forma de águia de fogo e trovão de Wang Shi se desfez em pedaços, e seu corpo queimado e dilacerado caiu do céu como um meteoro, deixando um rastro de fumaça. Capitão. O usuário da Akuma no Mi, Shiro Yuli, rompeu a supressão gravitacional de um serafim, recebeu um golpe direto de Bartolomeu Kuma e cuspiu sangue.
mas mesmo assim foi teletransportado. Ele amparou Wang Shi no meio da queda. Mas, eu já vi o seu futuro. Sota apareceu instantaneamente acima deles, olhos brilhando com uma luz vermelha sinistra. Duas garras de dragão fechadas. Wang Shi e Shiro Yuli foram ambos presos. Aqui do conquistador envolto em aqui do armamento. Shiro Yuli tentou ativar o teletransporte, mas não conseguiu. Ossos estilhaçados. Ele gritou uma vez, e desmaiou. Capítulo 332. Carregando seus 2 prisioneiros, Sota Kiryu voou rapidamente de volta em direção à Ilha da Colmeia. Ao verem Wang Shi derrotado tão rapidamente, e até mesmo o suposto usuário da fruta do teletransporte onipresente Shiro Yuli, incapaz de escapar das garras de dragão de Sota, os piratas da Ilha da Colmeia foram tomados pelo terror absoluto. Mais da metade da vontade de resistir desapareceu instantaneamente. Camus Bidan e Amuro Rei, os 2 oficiais de mais alta patente dos piratas Wang Shi, ficaram profundamente abalados com a queda de seu capitão e de Shiro Yuli. Bartolomeu Kuma e os 6 caminhos de Sota aumentaram a pressão, espancando impiedosamente os 2 até deixá-los ensanguentados e derrotados. Quando Sota desembarcou, eles já haviam terminado a batalha e prendido os membros restantes do núcleo dos piratas Wang Shi. Sota jogou Wang Shi e Shiro Yuli para Kuma e se ergueu novamente, aterrissando no topo da enorme fortaleza em forma de crânio da Ilha da Colmeia, observando o caos abaixo. A Imperatriz Pirata abria caminho através do campo de batalha, cadáveres despedaçados a seus pés como estátuas quebradas. Jeco Mori animava cadáveres frescos, transformando-os em novos zumbis e convertendo a ilha em um oceano de medo. Crocodile, Law, Bege, Lafitte, cada um deles estava em combate contra o mais forte dos capitães piratas restantes. Na praça central, Bartolomeu rasgou a bandeira dos piratas Wang Shi e a queimou abertamente, rindo descontroladamente enquanto as chamas consumiam o emblema. No instante em que Sota apareceu acima da fortaleza em forma de crânio, o moral dos piratas de Sota aumentou, enquanto os piratas da Ilha da Colmeia lutavam em fuga, com o pânico se espalhando como fogo em palha seca. Algumas tripulações piratas já estavam cochichando, sobre mudar de lado, sobre dobrar o joelho, sobre se juntar a Sota Kiryu, o imparável imperador em ascensão do Novo Mundo. Desde o momento em que os piratas Sota entraram no Mar da Colmeia, todas as redes de informação e agências de espionagem transmitiram relatórios em velocidade máxima. Os próprios piratas Wang Shi espalharam a notícia pelo submundo. Assim, quando o governo mundial e o quartel-general da Marinha souberam que Sota Kiryu estava atacando a Ilha da Colmeia, ficaram chocados mais uma vez. Eles presumiam que o próximo passo de Sota seria atacar uma fortaleza da Marinha, ou os piratas ruivos. Eles haviam até se preparado para enviar tropas à fortaleza G-18 para se protegerem de uma possível emboscada contra Shanks. Mas São Marte temia que isso fosse apenas uma distração e que o verdadeiro objetivo de Sota fosse o reino de Adams. Ninguém esperava que Sota escolhesse a Ilha da Colmeia como alvo. Quartel-General dos Fuzileiros Navais Fortaleza G9. Ao receber os últimos relatórios, a vice-almirante Momozagi Gion apressou-se a consultar Garp, com a ansiedade a acentuar a sua expressão. Garp-san, Peacock e Gruz estão estacionados na Fortaleza G14. Receio que depois que Sota terminar com a Ilha da Colmeia, ele também possa invadir G14. Ela se lembrou da Fortaleza G5, reduzida a cinzas pelas forças de Sota. Se Peacock e os outros morressem ou fossem capturados, ela jamais se perdoaria, não depois da confiança que o vice-almirante Tsuru depositou nela. Então ligue para a garota pavão e diga a ela para evacuar imediatamente. Garp estalou os dedos com os olhos arregalados. Sua frota estava atualmente sob restrições impostas por São Marte. Eles não conseguiram reforçar o G18. Eles viram o local ser destruído pouco a pouco pela guerra entre Kaido e Shanks. Alguns sobreviventes do G18 escaparam em direção ao G9, a um custo terrível. Certo. Enquanto Gion contatava urgentemente o G14, o almirante da frota Sengoku e o estrategista Tsuru emitiram uma nova ordem de Marineford. O almirante Zephyr liderará uma frota de fuzileiros navais até G14 e supervisionará a evacuação. G14 ainda se mantinha firme graças às poderosas defesas da ilha e à artilharia. Mas sem reforço, a retirada seria praticamente impossível. Novo Mundo, região do Mar da Esfinge. Os piratas do Barba Branca já estavam patrulhando seu território quando receberam um pedido de socorro dos piratas Wang Shi. Os comandantes de divisão imediatamente entraram em um debate acalorado. Por direitos territoriais, a Ilha da Colmeia ficou sob a proteção de Barba Branca. A equipe de Wang Shi até prestou homenagem, pelo menos às vezes. Então eles deveriam ajudar. Mas Wang Shi havia provocado repetidamente a bandeira de Barba Branca, retendo tributo e agindo por conta própria. Muitos não viam motivo para salvá-lo, e não se tratava de uma pequena incursão. Esses eram os piratas Sota, uma força militar além da razão. Mesmo que Barba Branca interviesse, não havia garantia de vitória. Alguns comandantes insistiram em ajudar por honra. Outros recusaram por raiva ou por razões práticas. Por fim, todos os olhares se voltaram para o próprio Barba Branca. Ele escutou, depois ficou sentado em silêncio com os olhos fechados. Se eles ajudassem, corriam o risco de sofrer perdas devastadoras. Caso contrário, sua reputação como imperador ruiria. Se Kaido ou Big Mom estivessem atacando a Ilha da Colmeia, ele iria. Sem dúvida. Mas esse era Sota Kiryu. Até o próprio Barba Branca admitiu.
ele não conseguiu derrotar todos os monstros de Sota. Pior ainda, Shanks já estava lutando contra Kaido. Barba Branca não conseguiria enfrentar Sota sozinho. Ele chegou a considerar a possibilidade de se transferir para o G-18 para impedir que Sota emboscasse Shanks, e esperava que o governo mundial também enviasse forças significativas. Mas Sota não foi atacar os piratas ruivos. Em vez disso, ele atacou a Ilha da Colmeia. A situação tornou-se insustentável. Barba Branca cerrou os dentes, preparando-se para sacrificar sua reputação para proteger seus filhos, quando um batedor avançou correndo ofegante. Papai! Barré Enel, Shiryu da Chuva e as tripulações de fuga da prisão dos piratas Sota apareceram no mar G-18. Eles estão lutando ao lado dos piratas das feras? Sitiando os piratas ruivos. Um choque percorreu os piratas do Barba Branca. O quê? Sota Kiryu realmente dividiu suas forças? Ace gritou incrédulo. Sota atacou o território de Barba Branca com apenas metade de suas forças. Ele estava olhando para eles de cima? Ele estava dizendo que metade de sua tripulação era suficiente para derrotar Wang Shi e os piratas do Barba Branca? A tripulação de Barba Branca rugiu de indignação? Que pirralho arrogante! Velho, vamos matá-lo enquanto seu exército está dividido. A fúria alastrou-se como um incêndio florestal. O novo mundo estremeceu. Capítulo 333. Barba Branca, Edward Nelgat, estava sentado em seu grande trono. Um soro intravenoso ainda pendia de seu braço, o recipiente do medicamento balançando suavemente com o movimento do navio. Seus olhos estavam ligeiramente semicerrados, perdidos em pensamentos silenciosos. Ele estava pensando, como romper o impasse. Ele precisava esmagar a crescente arrogância dos piratas Sota e restaurar o equilíbrio no novo mundo. De repente, os olhos de Barba Branca brilharam com uma determinação afiada. Prepare-se para zarpar. Rumo à fortaleza G-18. Já que Sota Kiryu teve a audácia de dividir suas forças, então Barba Branca quebraria uma de suas garras. E mais do que isso, ele resgataria os piratas ruivos. Shanks foi um dos poucos que tentaram manter a estabilidade no novo mundo. Se Shanks caísse, os mares mergulhariam ainda mais no caos. Mais importante ainda, se o palpite de Barba Branca estiver correto, então considerando a relação entre Shanks, o Ruivo e certos dragões celestiais. Assim que o governo mundial soubesse que Sota Kiryu estava atacando a Ilha da Colmeia, inevitavelmente enviaria forças para reforçar a fortaleza G-18 e Shanks. Então, piratas do Barba Branca mais piratas ruivos mais frota principal da marinha, formariam uma força de ataque aliada temporária composta por 3 forças, capaz de esmagar os piratas das feras e a frota destacada de Sota. Barba Branca detestava a ideia de cooperar com os fuzileiros navais, mas Kaido e Sota Kiryu estavam mergulhando o novo mundo em um caos incontrolável. A fúria deles estava destruindo o futuro. Eles estavam destruindo o mundo pacífico necessário para o crescimento de Ace. Então, mesmo que isso significasse ferir a dignidade de um Yonkou, ele iria se mudar. Ele protegeria Shanks. Ele mutilaria os piratas das feras e os piratas Sota. A voz de Ace ressoou, exaltada e impaciente. Vamos ajudar Shanks? Inicialmente, ele presumiu que eles estavam navegando para a Ilha da Colmeia para confrontar Sota Kiryu diretamente. Mas em vez disso, eles estavam se dirigindo para a fortaleza G-18 para interceptar as forças de Kaido. Mas o G-18 também tinha tropas de Sota estacionadas lá. Então isso foi aceitável. Ace cerrou os punhos. Shanks era o benfeitor de seu irmão mais novo, Luffy, e um dos homens que navegaram sob o comando de seu pai, Goldie Roger. Muito bem então. Vamos para a fortaleza G-18. Vamos salvar Shanks e esmagar a frota dividida de Sota. Marco a Fênix imediatamente concordou. Sinceramente, ele não tinha nenhum desejo de confrontar Sota Kiryu diretamente. Como médico do navio, ninguém entendia melhor a condição do Barba Branca do que Marco. Enfrentar a força principal de Sota agora seria um desastre. Lidar com as forças divididas lideradas pelos comandantes de Kaido e pelos subordinados de Sota era mais seguro. Na conferência G-18, eles provavelmente só teriam que enfrentar figuras como Barré e seu grupo. E os próprios piratas ruivos não eram mais fracos que os piratas das feras. Os dois lados estavam em pé de igualdade. Sob as ordens de Barba Branca e Marco, o Moby Dick acelerou imediatamente em direção à fortaleza G-18. Mais de 40 tripulações piratas aliadas também mudaram de rumo para convergir para o campo de batalha. Desta vez, eles prejudicariam seriamente as forças de ataque dos piratas das feras e dos piratas Sota, e restaurar um pouco de paz ao novo mundo. Enquanto isso, a fortaleza marinha G-9 e Reino de Adams. São Marcos Marte recebeu a decisão conjunta dos 5 anciãos. Como Sota Kiryu estava na Ilha da Colmeia, este era o momento de reforçar o G-18. A frota principal dos fuzileiros navais, que havia sido retida durante dias, finalmente recebeu a ordem de partir e avançou com fogo renovado. Aokiji Kuzan, Gar, Punho de Ferro, Momosaji Gion e Shaton Tokikaki lideraram a frota principal em direção à fortaleza G-18. Enquanto isso, Touro Verde, Aramaki, sempre obediente a São Marte, permaneceu para trás para proteger a fortaleza G-9 e o Reino de Adams, reprimindo todos os piratas que ousassem se aproximar. No navio almirante que corta o mar, TCH. Finalmente estamos saindo daquela maldita base. Eu estava sufocando.
Garp gemeu alto assim que eles passaram por G9. As ordens impulsivas de Saint Mars fizeram com que perdessem várias oportunidades de resgate, assistindo à queda de outras bases dos fuzileiros navais, especialmente a fortaleza G18 que estava sob forte pressão. Nossa missão é unir forças com os piratas do cabelo ruivo e esmagar completamente os piratas das feras e as forças de Solta. Aokiji falou sem rodeios. Unir-se a piratas para combater piratas? Foi uma mancha na justiça dos fuzileiros navais. Mas os fuzileiros navais estavam sobrecarregados. Se isso significasse reduzir o poder dos piratas e restaurar o equilíbrio, então até mesmo formar uma aliança temporária era tolerável. Essa batalha não será fácil. Momozagi murmurou algo com preocupação estampada no rosto. Ela esperava que tudo terminasse logo, queria navegar até a fortaleza G14 para resgatar Dao e Peacock. Mesmo que a frota da almirante Zephyr já estivesse a caminho, ela não conseguia relaxar. Os últimos relatos indicam que Barré, Enel e Shiryu já apareceram na G18 para auxiliar as forças de Kaido. Chaton, geralmente desavergonhado e descontraído, agora exibia uma expressão de profunda preocupação. Mesmo com seus reforços, derrotar simultaneamente os piratas das feras e a elite de Solta seria extremamente difícil. Chaton exalou. Se São Marte e Touro Verde estivessem aqui, poderíamos derrotá-los completamente. Então aumente a velocidade. Aokiji deu a ordem bruscamente. A frota se preparou e começou a remar com força total. Próximo à fortaleza G18, a armada celeste dos piratas Solta apareceu, e imediatamente, os piratas das feras que vinham ficando para trás gradualmente na brutal batalha que durava vários dias, irrompeu em fúria renovada. Eles estavam sentindo falta da rainha, que estava protegendo a terra natal de Wano, deixando suas fileiras superiores desfalcadas. Eles estavam sob constante pressão tanto dos piratas ruivos quanto da artilharia da fortaleza. Um dos membros do Flying Six já havia caído, apesar de ter comido recentemente a Akuma no Mi do tipo Zoan ancestral que King havia recuperado da Ilha do Diabo. Ele havia sido gravemente ferido, e finalmente morto, pelo rugido furioso de Gab, o guerreiro gigante. Uchi e Page One, os jovens irmãos do Flying Six, sofreram ferimentos graves nas mãos de Ben Beckman e dos poderosos Lucky Hole e Bonk Punch. Se isso continuasse, os piratas das feras seriam mais uma vez forçados a retornar a Wano derrotados. Shanks gritou do outro lado do campo de batalha, com a voz rouca e a respiração pesada após dias lutando contra Kaido 1 contra 1. Kaido, chega! Se continuarmos assim, ambos acabaremos destruídos. Kaido respondeu com um rugido. Você matou um dos meus Flying Six e feriu inúmeros dos meus homens. E você quer parar por aqui? Antes da chegada dos reforços de Solta, Kaido já considerava a possibilidade de recuar. Sem Queen e com fuga Black Maria e Sasaki subjugados pelos comandantes de Shanks, continuar a batalha era impossível. Mas agora, com a chegada de Barré e dos outros, as presas de Kaido brilharam amplamente. Hoje, os piratas ruivos pagariam com sangue. Capítulo 334. Bem acima do campo de batalha, a frota celeste dos piratas Solta flutuava entre as nuvens. Yahalhaha! Parece que os piratas das feras estão sendo repelidos. Enel estava de pé no topo da aeronave de guerra líder, com a eletricidade crepitando violentamente por todo o seu corpo. Seus olhos brilhavam de excitação enquanto raios dançavam sobre sua pele. Seu aqui da observação se estendia pelo campo de batalha abaixo, constantemente escaneando, analisando e selecionando alvos. Ele viu claramente os 6 voadores dos piratas das feras, cada um deles ferido, abatido e lutando para se manter na luta. A rainha da peste não está aqui. Shiryu da chuva mordeu o charuto, com os olhos semicerrados. Após uma rápida varredura do campo de batalha, e utilizando a rede de inteligência dos piratas Solta, ele compreendeu imediatamente o motivo da desvantagem dos piratas das feras. Shiryu sempre prestou atenção especial a Queen, o gênio cibernético insano. Assim que suas próprias habilidades com a Akuma no Mi do tipo Zoan mítica atingissem um nível superior, Shiryu planejava também se submeter a modificações corporais científicas. Ele não se importava com lança-chamas chamativos ou canhões elétricos, mas tornar sua habilidade de invisibilidade permanente? Isso tornaria o ato de matar ainda mais requintado. Entretanto, os fuzileiros navais da fortaleza G18 lançaram um contra-ataque desesperado, imobilizando grande parte das forças de nível médio e inferior dos piratas das feras. Shanks, o ruivo, aquele pirralho. Barré estava na proa, observando o confronto entre Kaido e Shanks. 2 montanhas de Aki do Conquistador colidindo, sacudindo a própria atmosfera. Seu punho se fechou com mais força. Nesse momento, seu Aki do Conquistador ainda não se igualava ao deles. Ainda não, mas ele tinha o corpo do diabo, o poder despertado de sua fruta da fusão. Mesmo que seu Aki fosse deficiente, ele forçaria uma batalha. Quero muito massacrar aqueles piratas das feras feridos enquanto eles estão caídos. Catarina Devon, a caçadora da lua crescente, lambeu os lábios, os olhos brilhando com uma fome cruel. Seu olhar se desviou para o Flying Six ferido, e especialmente em relação a Olingab, o comandante ruivo que havia matado um deles. Caçar guerreiros fortes e feridos era um dos maiores prazeres de Catarina. Shiryu compartilhava esse hobby. Perto dali, San Juan Wolf e Vasco Shot exibiam sorrisos brutais e ansiosos, observando as 2 equipes de Yonko travando uma batalha lá embaixo. Yahalhaha! Vamos massacrá-los! Enel foi o primeiro a agir.
Seu corpo se dispersou em meio ao estrondo e desapareceu do convés num instante. 10.000 trovões. Com uma risada maníaca, Enel desencadeou uma enorme e indiscriminada saraivada de raios pelo campo de batalha. Uma tempestade de raios rasgando o céu. Sua chegada era impossível de ignorar. Que cara chato. Ben Beckman e King bufaram friamente e com um gesto casual cortaram os parafusos que estavam apontados para eles. Os ataques direcionados a Kaido e Shanks nunca atingiram. Seu Haki avassalador despedaçou o relâmpago no instante em que se aproximou. Mas e os Flying Six? Eles gritaram. Ei, ei, ei. Enel, seu maníaco. Somos aliados. Sasaki e Vuzhu rugiram de fúria. Seu maluco por raios. Vou pedir para o Sota te dar uma surra que te deixa quase morto. Uchi gritou, agarrando-se aos ferimentos, embora ainda estivesse cheia de fogo. Ela sabia uma coisa muito claramente? Se ela fizesse beicinho para Sota e lhe perguntasse, ele com certeza iria lá e espancaria Enel até deixá-lo inconsciente. Do lado dos ruivos, Lucky Rose imediatamente recuou para proteger o ferido Olingab das rajadas de raios. TCH. O Haki daqueles dois monstros é insano. Ainda não consigo derrotá-los. Acho que vou acabar com o vice-capitão deles. Enel fez uma careta, lançando um olhar para Kaido e Shanks. Até ele teve o bom senso instintivo de não provocar diretamente os dois. Então, ele desceu diretamente em direção a Ben Beckman. King estalou a língua, irritado, mas por agora, ele precisava da ajuda de Enel para conter os comandantes ruivos, já que muitos dos piratas das feras estavam feridos. Barret desembarcou do navio com as botas parecendo flutuar no ar. Geppo o impulsionou diretamente para o confronto entre Kaido e Shanks. Uma batalha entre reis, e ele forçou a entrada. Barret pirralho. Ninguém te perguntou nada. Lute contra seus próprios inimigos. Kaido rugiu. Barret, não faça isso. Shanks gritou com frustração na voz. Eles já haviam sido companheiros de tripulação? Que já fez parte da família de Roger. Kaido, 57. Barret, 43. Shanks, 37. Para Kaido, Barret era apenas uma criança. Para Shanks, Barret era um veterano. Kuf, deixe-me ver o poder mais forte que Roger e Rayleigh lhe ensinaram. O sorriso de Barret era distorcido, selvagem e venenoso. Ele nunca perdoou Rayleigh por não lhe ter ensinado o nível mais elevado do Haki do Conquistador. Se Rayleigh o tivesse enfrentado seriamente naquela época, o resultado teria sido muito diferente. Já que Barret se recusou a renunciar, o Haki do Conquistador dos três tiranos colidiu simultaneamente. Bum! A onda de choque destruiu o G-18 até seus alicerces. Muralhas da fortaleza desabaram, canhões se estilhaçaram, edifícios ruíram. O próprio mundo estremeceu. Em meio ao caos, Shiryu, Catarina Devon, Vasco Shot e San Juan Wolf saltaram do céu e entraram no campo de batalha. As ordens deles, vindas diretamente de Sota Kiryu. Elimine os principais sobreviventes dos piratas ruivos. Ataquem primeiro os feridos. Sem distrações. Sem teatro. Matar exatamente quem Sota queria morto. Shiryu se transformou em um veloz falcão de caça. Catarina Devon se transformou em uma mulher raposa com 9 caudas. E ambos avançaram diretamente em direção a Lucky Rose enquanto ele protegia o ferido Olingab. O objetivo deles era claro. Mate um dos oficiais principais do Ruivo. Paralisar suas forças. Luffy. GAB está em perigo. Os olhos de Yasop brilharam em vermelho. Visão do futuro ativada. E ele previu o assassinato imediatamente. Seu grito ecoou pelo campo de batalha. A chegada dos piratas de Sota reverteu instantaneamente o rumo da situação. Shiryu e Enel não eram inferiores às calamidades dos piratas das feras. Na verdade, em termos de presença bruta em combate, eles eram ainda mais perigosos. Isso foi um desastre para os piratas ruivos. Eles podem perder tudo aqui hoje. Parem eles! King bradou, agora capaz de comandar novamente graças à interferência de Enel, que distraiu Beckman. E se Olingab tivesse matado um dos Flying Six? Então Olingab deve morrer em retaliação. Capítulo 335. Soru, caçada ao tigre. Fukurokuju, o antigo membro de elite da CP9 e líder dos Flying Six, transformou-se em sua forma completa de tigre dentes de sabre, desaparecendo de vista em um borrão de velocidade explosiva. Suas longas presas afiadas como navalhas brilhavam com Haki do armamento negro como a Zeviche, rasgando o ar enquanto ele avançava em direção a Limejuice, que sobrevoava o local usando o Geppo. Fukurokuju, recompensa, 546 milhões de frutas vermelhas. Tipo Zoan. Fruta do gato, modelo ancestral, tigre dentes de sabre. Sua recompensa era apenas um pouco menor que a da menor das 4 comandantes doces da Big Mom, Charlotte Snaker, que tinha uma recompensa de 600 milhões. TCH. Sai da frente. Você está me atrapalhando. Limejuice, usando sua bandana característica, óculos escuros com lentes roxas e empunhando seu bastão carregado de raios, caminhou elegantemente no ar, balançando sua arma para baixo para encontrar as presas do tigre dentes de sabre. Estourando. O Haki do armamento e o relâmpago colidiram violentamente, faíscas se espalhando como estrelas despedaçadas. Como um dos principais lutadores dos piratas ruivos, a força de Limejuice ficava logo abaixo dos 3 pilares do grupo. O vice-capitão Ben Beckman, o atirador de elite Yasop e o cozinheiro Lucky Rose. Os piratas do Ruivo eram conhecidos por terem a estrutura de força mais equilibrada entre as tripulações dos Yonkou, ao contrário dos piratas das feras, cujas fileiras variavam muito entre os All-Stars e os Flying Six.
Por isso muitas vezes eram chamados de a tripulação da Fortaleza de Ferro. Fuhahaha! Já chega de vocês, seus arrogantes. Com a entrada dos piratas de Ararlion na disputa, desta vez vocês serão esmagados. A risada selvagem de Fukurokuju cortou o céu como lâminas. Durante anos, cada confronto entre os piratas das feras e os piratas do Ruivo resultava em Shanks empurrando Kaido para trás, uma humilhação que ainda o incomodava. Desta vez, as coisas seriam diferentes. No chão, abaixo, Sasaki, em sua forma híbrida de Triceratops, empunhando duas lâminas, interceptou Bonk Punch, o navegador musculoso dos piratas do Ruivo, cujos braços eram tatuados com um padrão de dragão serpente vermelho em espiral. Sasaki recompensa, 472 milhões de bagas. Tipo Zoan, dragão, fruta do dragão, modelo ancestral, Triceratops. Ele sorriu com o maxilar escancarado em um gesto de agressividade primitiva. Gia hahaha, vocês não vão a lugar nenhum. Vocês todos vão pagar hoje. O aço se chocou, os dois homens travaram uma luta brutal de força, faíscas voando pelo ar como brasas incandescentes. A expressão de Bonk Punch endureceu. Ele precisava se libertar para salvar Olingab. Enquanto isso, uma enorme aranha negra desceu, lançando teias branco-pálidas para aprisionar o Dr. Ongol, o médico do navio dos piratas do Ruivo. Oh, meu Deus! Vamos lá, doutor! Por que você não brinca comigo? A enorme e venenosa Black Maria, agora em sua forma híbrida de aranha, lambeu seus lábios carmesins enquanto chamas dançavam em seu bastão Ione. Black Maria recompensa, 480 milhões de bagas. Tipo Zoan, aranha fruta da aranha, modelo ancestral, Rosamigale Grauvogeli. Seu veneno era infame, e foi exatamente por isso que Ongol foi designada para combatê-la. Esse formulário é horrível. Não tenho tempo para suas bobagens. Ongol se esquivava e se movia desviando, tentando escapar da teia, mas a teia entrelaçada se estendia pelo campo de batalha como uma rede mortal. Não há escapatória. Prisão da teia vinculante. A seda branca apertou-se, prendendo Ongol no lugar. Em outro local, os irmãos feridos Uchi e Peijuan tentaram se levantar, mas estavam muito fracos. A dupla humano-macaco Bonk Punch e o domador de monstros Masta os esmagou contra o chão, a terra rachou e o sangue jorrou. Maldito! Assim que a dupla conseguiu romper o cerco. Bola de fogo alcoólica. Vasco Shot surgiu cambaleando em seu caminho, rosto corado, olhos turvos. O vômito incendiou o álcool em uma torrente de chamas. Os dois desviaram para cima bem a tempo, mas... Niahahaha, Ilha Esmagadora Palme. Uma gigantesca mão de pedra, conjurada pelo imponente Avalo Pizarro, os esmagou com uma força esmagadora. Bem, mestre, seus camaradas gritaram horrorizados, mas estavam longe demais para intervir. Enquanto isso, a forma veloz de Falcão de Shiryu da Chuva disparou em direção a Lucky Rose e Olingab como uma sombra. Rolador de carne. Lucky Rose girou como uma bola de canhão rolante, impulsionada por pura força e ímpeto, atingindo Shiryu em pleno voo. Mas Shiryu já havia retornado à sua forma humanoide. Sua lâmina ensanguentada, tempestade reluziu, seus olhos brilhando em um vermelho predatório. Nada mal. Você serve. Estilo infernal, flash carmesim. Os dois entraram em conflito? Steel cantou. Divisão do ar. Sangue espirrou. Lucky Rose caiu com força, um corte profundo se abrindo em seu ombro, mas a ferida começou a se fechar imediatamente, sua monstruosa regeneração entrando em ação. Então você é um desses monstros, hein? Rosnou Rose. E Shiryu sorriu, um sorriso que significava que ele queria esculpir mais. Então, um grito ecoou pelo campo de batalha. Gaai? O Ivante tagarela. Uma lâmina já havia perfurado seu peito. Mas quem o está segurando? Estava vestindo o uniforme dos piratas ruivos. GAB. Shanks e Yasop previram esse momento em suas visões do futuro. Mas a previsão não muda nada se você não conseguir se libertar. Eles estavam encurralados, lutando com suas espadas contra inimigos monstruosos, sem poder intervir. A realidade se desenrolou exatamente como previsto. O disfarce cintilava, a pele se movia, a forma se desfazia em uma silhueta sedutora e selvagem. Catarina Devon, a caçadora de luas crescentes. Muru muru muru. Parece que a primeira cabeça é minha, afinal. O sorriso dela era largo, cruel, triunfante. Ela girou a lâmina, dilacerando os órgãos de Gabi por dentro. Nenhum médico no mundo conseguiu salvá-lo. Olingab, combatente dos piratas ruivos, que lutou bravamente o suficiente para matar um membro dos Flying Six enquanto estava gravemente ferido, foi executado em uma emboscada em meio à batalha. A morte de um guerreiro, mas uma morte amarga e brutal. A guerra havia feito sua primeira vítima fatal. E o campo de batalha começou a inclinar. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.